Bom dia, pessoal. Vamos para a nossa aula. Eu vou mostrar aqui no Google Classes, Moodle Classes. Talvez eu sempre troco isso. Olha, tem coisa aqui que eu coloquei ontem à noite, ontem à tarde para a noite, certo? Esse questionário e esse fórum. Sim, para o começo de história, eu reconfigurei esse fórum para deixar aberto por mais tempo. Eu vi que ele estava bloqueado, já estava bloqueado em termos de postagens. Tanto é que eu coloquei mais uma pergunta aqui. Certo? Eu coloquei mais uma pergunta, mais um comentário. E, olha, fórum serve para discussão, para conversa, para alguém postar algo e haver respostas, comentários, dúvidas. E aqui um questionário para ser respondido aqui na plataforma. Eu deixei bastante tentativas, certo? De os assuntos que a gente vai ver pela frente. Qualquer coisa eu estendo um pouquinho mais o prazo dele. E também coloquei um fórum aberto de discussão sobre o questionário, que é para tirar dúvidas quando a pergunta é feita no questionário, certo? E tem outra coisa, que os textos estão no Cigarra, em PDF, estão lá no material disponível para a gente, certo? Porque nós vamos começar a ver a parte de antecedentes da ciência moderna, ou seja, o que a Idade Antiga, a Idade Média, um pouquinho do Renascimento, para ver o que antecedeu a formação da ciência moderna, ou seja, em outras palavras, vamos começar a abordagem histórica mesmo, né? A boa parte do nosso curso é de uma abordagem histórica, de observar o que aconteceu ao longo da história, certo? Isso quando tem que... Eu coloquei essas perguntas aqui para explicar um método aristotélico. Tem umas coisas que podem parecer muito específicas ou complicadas, mas não são, não. Certo? Porque o aristotelismo se tornou tão popular, sendo tão convincente entre os pensadores medievais, como era o cosmos para Aristóteles, compara o sistema astronômico de Aristóteles e Ptolomeu, porque a Idade Média aceitava os sistemas de Aristóteles e de Ptolomeu, que condições cada um era aceito. Está misturando a Idade Média com a Antiga, tudo bem. Como a filosofia medieval encarava a matemática, na Idade Média mais específico, quais as principais características do tomismo, considerando-se a filosofia de Tomás de Aquino, porque ela se tornou a filosofia oficial da Igreja Católica, como o tomismo empregou a filosofia de Aristóteles para dar justificativa racional à teologia cristã. Comente as 5 vias que levam a Deus, qual o papel dos pensadores britânicos durante esse período da Idade Média, o fato de serem franciscanos contribuiu para as divergências deles em relação ao restante da Igreja. Comente sobre o pensamento de Duns Scott, o que caracterizava o nominalismo de William de Ockham. E aqui esse fórum de discussão, que pode ser também para o quê? Dúvidas e comentários sobre as questões. Então, você pode trocar dúvidas entre si a partir do fórum também, porque aí vai fazer parte da avaliação, né? A própria, digamos, o próprio processo de responder ao questionário. O questionário ele vai ser respondido aqui,
texto não vai ser enviado por vocês. Vocês que vão abrir aqui e responder. Certo? E por isso o número de tentativas é grande, pode ser grande. Vocês podem ir respondendo aos poucos. Certo? Que para mim vai chegar a respostas daqui que isso é uma tarefa, vai ter respostas a tarefas, e depois dessas respostas a tarefas, né, e aparece para mim, ou para o professor, o que cada participante respondeu. Quando, aí a gente permite fazer a avaliação. Tá? Hoje, eu vi uma coisa aqui. Uhum. Pronto. É porque o chat fica salvo também, uma boa forma de fazer a frequência pelo chat. Uma boa forma de fazer a frequência pelo chat. Vou apresentar PowerPoint para vocês, justamente sobre os antecedentes. Em termos históricos, a origem da ciência moderna, certo? A gente pode remontar à filosofia grega e também à Idade Média. Existe um certo preconceito ou ideia preconcebida de considerar a Idade Média como a Idade das Trevas, e isso foi uma coisa que surgiu a partir do Renascimento. Aquele período do Renascimento eles rejeitaram a Idade Média, mas a Idade Média, em termos de história da humanidade, é uma continuação da chamada Idade Antiga. Só foi um período de crise do Império Romano do Ocidente. O do Oriente continuou. Um período de crise, teve crise econômica, de reconfiguração, reconfiguração em termos de nações, de formações políticas, né? Estados. E a Idade Média, digamos assim, pensem bem que a religião cristã já era a religião oficial do Império Romano quando o Império Romano ruiu. O Império Romano ruiu, mas a Igreja cristã continuou e se fortaleceu ao longo da Idade Média. Então, tem motivos até políticos para isso. O Império ruiu, o do Ocidente, mas a religião oficial não. A religião deles que estava devidamente institucionalizada, hierarquizada, com templos, ou seja, as igrejas organizadas com grupos hierarquizados a respeito do próprio estudo da igreja, e com a crise medieval, a igreja se tornou o grande centro de saber. Não vamos ver isso, mas vou colocar aqui como a filosofia natural grega, que é a filosofia da Grécia,
nós não vamos ver história da filosofia. Eu tenho sempre salientar isso, porque não tem tempo para muita coisa. Não vamos ter tempo, certo, de ver pré-socráticos, de ver os pré-socráticos, todos aqueles filósofos, assim, Heráclito, todos aqueles filósofos pré-socráticos. Não dá tempo mesmo, também não é nosso objetivo. Isso eu já, digamos assim, eu já selecionei conteúdos ao longo desse tempo que eu estou ministrando essa disciplina e vi que não funciona. Realmente não dá. A gente tem que focar muito mais naqueles tipos de ideias ou de conceitos que levaram à formação da ciência. Certo? E o ponto importante da filosofia natural grega, ou da filosofia grega, é a racionalidade. Certo? E a abordagem de formação de conhecimento da filosofia foi uma abordagem racional, de se questionar os mitos, dogmas, e se aceitar. Simplesmente foi uma abordagem de se rejeitar, certo? De se rejeitar a tudo aquilo que já estava estabelecido como tradição. E na Grécia isso não foi por acaso, porque a Grécia tinha uma mitologia muito humana, digamos assim, muito espelhada no ser humano. Então, era uma mitologia, digamos, que era mais questionável do que uma, por exemplo, persa ou egípcia. Era uma, né? Então, e a filosofia natural foram esse questionamento de como é que é a natureza, procurar explicações racionais para a própria natureza. Daí a origem da filosofia natural. E a filosofia natural vai dar origem à ciência. Não existe mais essa coisa chamada filosofia natural dentro da filosofia. Filosofia que tem origem na Grécia, para não falar de filosofia oriental, que é outra coisa. Muitas vezes a filosofia oriental ela é muito mais atrelada a certa forma de pensamento mais ou metafísicos, ou que envolvem também questões religiosas, as religiões orientais. Muitas vezes são filosofias, entre aspas, né, que questionam a própria racionalidade, que querem transcender a racionalidade e que querem, por exemplo, no Zen budismo, existe Zen budismo que tem, digamos assim, a interpretação japonesa do budismo, que eles dão umas frases curtas, eu esqueci o nome, Sekoan, que tem contradições lógicas internas. Nessas frases curtas, eles dão para os participantes para meditar sobre elas, justamente para sentir, para ver a percepção da falta de lógica gerada a partir delas. E isso é para transcender a lógica, transcender a racionalidade e ir para um nível, digamos assim, mais elevado, a intuição, o puramente perceptivo, transcender um pensamento. Então, tem em muitas filosofias orientais se quer transcender o pensamento, se quer estar num estado que é chamado nirvana, em que não há mais o pensamento lógico, sim a percepção pura, a percepção de si mesmo. E
E isso realmente é uma forma de rejeição da racionalidade. Vamos lá. Duas grandes correntes, o racionalismo e o empirismo. Com licença, estou tomando café agora. Mas vamos. O racionalismo, ele enfatiza que o conhecimento é derivado da razão. Perdão, eu tenho tanto gato aqui, cara. Razão. Certo? Que o conhecimento é algo derivado da razão. Enquanto que o empirismo, o conhecimento é fruto da nossa experiência a partir dos nossos sentidos. Dos nossos sentidos. Então, dois grandes pensadores em relação ao racionalismo e o empirismo é Platão e Aristóteles, respectivamente. É claro que tem muito mais do que isso. Mas vão alguns conceitos de origem na filosofia grega que vão ser importantes para a gente. Ou seja, conhecimento baseado na racionalidade, mesmo no empirismo, há o uso da razão a partir do que os nossos sentidos nos dizem, certo? Mesmo dessas abordagens empíricas. Um conceito muito importante foi o de cosmos, do universo ordenado, que até tem origem na mitologia grega, que Zeus, ele prendeu os titãs e deu fim no caos e estabeleceu o cosmos na organização do universo, que o universo é algo ordenado, certo? E cabe ao filósofo entender ou descobrir essa ordem. Então, isso vai ser depois incorporado pela religião cristã. Agora, pela teologia cristã, como uma interpretação religiosa para isso, a respeito de Deus e a organização do universo. Também de cosmos, esse conceito de universo ordenado, a gente tem o de leis universais, a partir daí, que influenciou diretamente na formação da ciência. Aí, ao invés de ser o filósofo querendo entender qual é a ordem desse universo, é o cientista querendo descobrir quais são as leis desse universo. Certo? Esse conceito de cosmos, isso não tem no taoísmo chinês ou no budismo de origem indiana. Eles estão preocupados com outra coisa. Certo? Estavam preocupados com outra coisa, não isso. Sim, uma coisa que ainda hoje se gera confusão. Vamos. Uma coisa que ainda hoje gera confusão é o conceito de elemento, certo? Confusão porque a origem do conceito de elemento é totalmente diferente do que a química hoje em dia fala. Elemento e átomo são dois conceitos diferentes. Elemento está relacionado com matéria contínua e átomo com matéria descontínua, certo? Na nossa formação escolar, a gente ouve falar de átomo desde pequeno, desde criança, e vem aos poucos havendo aquela formação de ideia de matéria descontínua. Realmente, quem é escolarizado não consegue entender como é que alguém pensa que a matéria é contínua. Matéria é contínua, que a matéria não é
formada por fragmentos, por componentes, como fosse pedacinhos, né? Ela é contínua. Se ela é contínua, ela pode ser divisível ao infinito. Certo? Então, a origem desse conceito de elemento... Cadê meu... A origem desse conceito de elemento, voltando aqui. Como, por exemplo, o de Empédocles, está lá nos pré-socráticos. Certo? Eles pensavam o seguinte: como é que se pode explicar a diversidade do que a gente vê na natureza? A diversidade de coisas. Tem coisas tão diferentes entre si. Alguns chegavam à conclusão que deve ter coisas mais simples, ou mais simples possível, e isso não é átomo, certo? Coisas mais simples que se combinam entre si para gerar diversidade. Então, um exemplo é os 4 elementos de Empédocles. Eu prefiro falar só esse, porque o Aristóteles aceitou esses 4 elementos de Empédocles, e isso também os alquimistas acataram depois, durante a Idade Média, ou até desde a Idade Antiga. A alquimia da Idade Média todinha foi dos 4 elementos, a astrologia aceitou esses 4 elementos, e a própria teologia, o próprio pensamento medieval, esse conceito de elemento, de Empédocles, que é do terra, água, com os elementos graves, fogo e ar, elementos leves, sem gravidade. Certo? Ou seja, o conceito de grave aí não tem nada a ver com o de Newton. Certo? É simplesmente aquele corpos que tem os elementos que naturalmente vão de encontro ao centro da Terra. Mas não é por uma força de atração, é por causa da natureza deles. Esse também é o conceito aristotélico. Então, aí, quando ele falava de água como elemento, significava que para ele ali era algo puro, que não era composta por mais nada a não ser água. Certo? Então, um animal, como um ser humano, teria os 4 elementos nele misturados em graus diferentes, em proporções diferentes, gerando uma coisa específica. Ele teria terra, água, ar, que nós respiramos, e fogo, calor. A gente pode relacionar mais o seguinte, que terra está relacionada ao estado físico da matéria, sólido, água, líquido, ar, gasoso, e fogo, energia, calor. Os 3 estados físicos e mais a energia. Né? Por experiência pessoal, eles fizeram essa relação entre esses estados físicos e a matéria, como fossem elementos. Né? Foi digamos assim, uma espécie de confusão. Então, o gelo mesmo, vamos citar um exemplo do gelo. O gelo em contato com fogo, para eles o gelo não seria água, e sim terra. Estaria em estado, seria terra, porque é sólido. E com o fogo ele se transmutaria para o estado líquido, para a água. Ali seria uma transmutação de elemento. E com mais fogo ainda, viraria ar. Quando ele considerava o ar, era algo puro. Um elemento só. Como se fosse algo puro. E não misturado e nem combinado, formando um composto. Certo? O conceito de elemento é esse. Que todos os corpos complexos eram formados a partir da combinação de elementos. Não significa que esse elemento seja formado por átomos,
seja formado por pedacinhos. Isso vai ficar mais claro depois, vamos continuar. Então, o conceito de átomo já foi criado a partir de outra linha de raciocínio. E Demócrito, isso já após Aristóteles, Leucipo, que eram principalmente filósofos mais preocupados com a questões morais, tanto é que eles foram num período que havia crise, e uma boa parte da preocupação deles foi a felicidade, certo? Que a parte da filosofia moral, a questão mais básica da filosofia moral é o que nós podemos fazer para sermos felizes. Também é uma questão que é abordada por filósofos, por pensadores religiosos, como Santo Agostinho, já no final do Império Romano, Santo Agostinho é no final do Império Romano, ainda não é Idade Moderna, perdão, Idade Média. Mas vamos lá. A linha de raciocínio é a seguinte, sem enrolar tanto. Se você tem um pedaço de matéria específico, pega um pedaço de madeira, você pode dividir ao meio tranquilamente, pegar esse pedaço que é metade, dividir ao meio, vai dividindo em pedaços cada vez menores. A pergunta que se faz é a seguinte: é possível continuar dividindo ao infinito, eternamente, ficando cada vez menor e não parar nunca? Eles achavam que não seria possível. Até porque, para os próprios gregos, eles não concebiam o infinito. Para eles, o infinito podia ser até uma ideia abstrata, mas na natureza não existe infinito. Certo? O cosmos não era infinito. Quanto mais haver infinito em termos de tamanho, no sentido inverso, né? Cada vez menor e menor o infinito, chegava à conclusão que teria que parar. Por menor que fosse o pedaço, haveria um momento que não daria mais para dividir. Então, é o indivisível, o átomo, literalmente é indivisível. Meu professor de filosofia, lá no ensino médio, uma vez ele fez um comentário: você sabe o que o atomismo grego tem em comum com a teoria atômica moderna, a teoria atômica que surgiu no século XX? A teoria atômica do século XX mesmo. A coisa que elas têm em comum é a palavra átomo, porque realmente o que a ciência hoje chama de átomo não tem nada a ver com o que os gregos chamavam. Para os gregos, átomo era o pedaço indivisível da matéria, de determinado corpo. Então, se pegasse esse pedaço de madeira e continuasse dividindo, ia chegar ao ponto de não conseguir mais dividir, era o átomo daquela madeira. Mas um átomo de madeira, para eles, seria um pedacinho de madeira. E para a física atual, ou para a física a partir do século XX, o nível atômico de organização, para começar, não é indivisível. E outra coisa é uma organização específica da matéria naquele nível. Porque também um átomo é tão pequeno que diz o seguinte, a proporção mais ou menos é o seguinte: um átomo em relação ao nosso tamanho. Se a gente quiser comparar, a gente vai ter que comparar aqui um átomo. Nós estamos para um átomo, em termos de tamanho, do mesmo jeito que uma estrela está para a gente, para um ser humano. Não é nem um planeta, é estrela. Outra comparação foi o seguinte: se você pega, que eu li no livro de física, você pegar uma maçã e ver o número de átomos que fazem parte, que compõem uma maçã,
certo? E se o átomo da maçã fosse do tamanho da maçã, essa maçã seria do tamanho da Terra. É uma escala muito além da nossa, né? Tão pequena. E mesmo assim ainda tem coisa muito menor. Então é uma forma de como é que a matéria está organizada, como é que se encara hoje em dia. Mas o conceito de átomo grego, na origem, é um pedaço de matéria indivisível. Ou seja, o átomo da madeira seria um pedacinho de madeira. Agora, esse conceito era útil para eles entenderem, por isso que há diversidade. Porque esse pedacinho pode se combinar entre si, formando outras coisas. Certo? E pode haver formação de outras coisas a partir desses pedacinhos. Por isso que eu coloquei, conceito científico de elemento químico e teoria atômica não são os mesmos daqueles conceitos gregos. Além do mais, o conceito de elemento químico é um e teoria atômica é outro. Os dois se juntam depois. De elemento químico não tem átomo no início. No século XVIII, o elemento químico são os elementos, é o conceito de elemento dentro, né, que foi construído a partir da experiência dos químicos em laboratório. Certo? Isso nós vamos ver lá no século XVIII, no começo da química, mas só para adiantar para vocês, por isso que eu disse que há muita confusão. O próprio conceito de elemento químico e teoria atômica não são iguais, em termos de conceito, de origem. O elemento químico é a porção de matéria que não dá mais para decompor quimicamente, em laboratório. Água não é elemento, é um composto. Em laboratório, ela pode ser decomposta em hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio que não dá mais para ser decomposto, nem o oxigênio. Então, temos porções puras da matéria dentro do sentido da química. Então, é elemento químico. Se você pega esse oxigênio e combina de novo com hidrogênio, vai formar água de novo. Agora você pode pegar esse oxigênio e combinar com ferro, vai formar um óxido de ferro. Mas se você pegar de novo esse óxido de ferro e decompor, você tem um oxigênio de novo lá. Ou seja, essa porção pura da matéria decomposta a partir desses compostos em laboratório não se transformam, não são perdidos, apenas se combinam. Não há transmutação de elementos nesse sentido. A química nega a transmutação de elementos, né? Na origem da química se nega a transmutação de elementos, porque está se considerando esse nível de reações desse nível, das reações químicas, e não de reações nucleares. A questão de reação nuclear já é só século XX, etc., né? Que o que é chamado de elemento pode se transformar no outro em termos de reação nuclear. Não é mais na reação no nível da eletrosfera, de ligações com covalentes, dativas, iônicas, né? Mas vamos continuar. É porque os livros didáticos mantêm a terminologia, elemento e teoria e coloca as duas coisas de forma misturadas. Certo? Ele fala num livro lá, que é o elemento ferro, no mesmo sentido de átomo de ferro, né? Ele mantém a coisa misturada, mas em termos históricos não são a mesma coisa. Dalton foi um dos primeiros que pegou a teoria atômica, o atomismo grego, e usou para explicar os elementos químicos. Da seguinte forma, que os elementos químicos não poderiam ser transformados em outro, haver transmutação de elementos, não poderiam ser mais decompostos, porque eram formados por átomos indestrutíveis. Isso é o ponto do atomismo, da teoria atômica de Dalton, do começo do século XIX.
pegou o atomismo grego para explicar o conceito de elemento químico, que é um conceito de laboratório. O conceito de elemento químico é um conceito de laboratório. A teoria atômica é uma explicação, né? Mas vamos lá. Platão, falar de forma mais ou menos rápida sobre ele, né? Todo mundo já ouviu falar de mito da caverna, e essas outras coisas, mas o que nós temos em Platão é o exemplo do racionalismo puro, em que se questiona os nossos sentidos. Vários outros filósofos ao longo da história, um exemplo é um dos pais do mecanicismo, já no século XVII, Descartes, René Descartes, que também é racionalista. Que o racionalismo ele enfatiza a razão em detrimento aos sentidos. Olha, eu costumo dizer o seguinte: vocês imaginem que o ponto de partida de um racionalista é o questionar os próprios sentidos e considerar que o seu raciocínio permite gerar conhecimento muito mais confiável do que os sentidos, porque a gente pode se enganar pelos sentidos. Porque quando a gente olha para uma coisa e essa coisa vermelha, certo? Nada garante que os meus sentidos estejam realmente corretos, que seja exatamente igual ao das outras pessoas. Mas se eu começo a raciocinar, eu tenho uma base realmente subjetiva desse conhecimento e, segundo eles, isso é mais confiável do que os sentidos, do que a experiência, porque a experiência pode ser ilusória. Os sentidos podem nos iludir, podem nos enganar. E ele foi tão longe que considerava que esse mundo dos sentidos era um mundo ilusório por ser um mundo mutável, que as coisas se transformam. Então, deveria ter um mundo ideal, ou seja, ideal mesmo, um mundo realmente das ideias como algo separado do mundo dos sentidos, em que o papel do filósofo era chegar nesse mundo a partir da razão, em que haveria a ideia de círculo nesse mundo aqui dos sentidos, né? Não existe círculo perfeito, existem círculos que a gente desenha, existem coisas circulares, mas tudo imperfeito. Então, no mundo das ideias puras, haveria a ideia do círculo. É bem também uma influência de Pitágoras, né, que é um pré-socrático, em que o mundo é feito de números. Então, então, racionalidade, você pode ver aí que é tanto ideal, quanto método, quanto a própria realidade mesmo. E Aristóteles de Estagira, chamado estagirista, Aristóteles, o estagirista, na Idade Média, quando ele foi plenamente aceito, ele era simplesmente chamado o filósofo. Ele rejeita o mestre dele, que é Platão. Ele começa como discípulo de Platão e rejeita porque não fazia assim, muito sentido para ele negar os sentidos. Então, ele considerava que nosso conhecimento do mundo vem através do nosso contato com o mundo, que é pelos sentidos.
certo? Que é a partir dos sentidos. Agora, a parte de método dele, por isso tem uma questão lá, no que eu botei para vocês, é sobre o método aristotélico. Não tem nada a ver, não vou dizer não tem nada a ver também, estou sendo bem radical, mas é muito diferente do método científico, ou da metodologia científica, melhor dizendo. Ciência não tem o método científico, né? É um conjunto de metodologias. O que Aristóteles fazia? Ele pegava verdades evidentes por si mesmas, aos nossos sentidos, como premissas para a razão dedutiva, para raciocínio dedutivo. Premissas de raciocínio dedutivo, elas têm que ser encaradas como verdades, para poder o raciocínio ser confiável. Com premissa, verdades evidentes por si mesmo, pensamento dedutivo é aquele do tipo: todo ser humano é mortal. Fulano é um ser humano, logo fulano é mortal. Né? Então, a gente pode fazer uma analogia que essas verdades evidentes por si mesmas, ele usava de forma axiomática. Ele usava como a matemática usa os axiomas. Axiomas são inquestionáveis. Então, digamos assim, ele começou a errar a partir daí. Certo? De não questionar essas verdades evidentes por si mesmo, por acharem que são evidentes por si mesma. Olha, é até meio redundante, mas é só para reforçar. Evidente por si mesmo é aquilo que é óbvio. Né? Obviedades. Então, se é óbvio, agora é o seguinte: não é óbvio aos nossos sentidos que a Terra está parada e o Sol gira em torno da Terra? Isso não é óbvio? Não é óbvio que se eu deixar pegar uma pedra na minha mão e soltá-la, ela não vai cair? Ele encarava em termos esse tipo de verdade como premissas para fazer deduções. Certo? Agora, segundo Aristóteles, a pedra caía porque era formada por terra, ou predominantemente por terra, que é um elemento grave. Usando os elementos de Empédocles. Não é porque havia uma força de atração da Terra em relação à pedra, do planeta em relação à pedra. E sim por questão de natureza da própria pedra. Tanto a abordagem platônica quanto a aristotélica são muito diferentes da metodologia científica moderna. Eu vou dar continuidade aqui para falar dos pontos importantes da filosofia natural aristotélica e que acabaram influenciando a Idade Média. Certo? Conta disso. Separação entre terra, que é formada pelos 4 elementos, e o cosmos supralunar, que é formado por um elemento só, que é a quintessência. Certo? Olha, para vocês terem uma ideia, o pensamento europeu só foi superar isso mesmo a partir de Galileu, quando ele apontou uma luneta para o céu. Apontou a luneta para o céu e começou a mostrar que pelo jeito, a Lua é formada por rocha e não por uma quintessência. Mostrou que existem manchas solares, que o Sol não é perfeito. Que essa quintessência significava que, segundo Aristóteles, o céu, as coisas celestiais eram separadas das terrenas. Certo? Eram separadas. Aqui na Terra, formada pelos 4 elementos, eles combinavam entre si e faziam com que as coisas na Terra mudassem.
por isso eram imperfeitas. Falando em elemento grave, que era água e terra, os elementos graves, certo? Era o sentido que era da natureza deles irem de encontro ao centro da Terra. Ou seja, a Terra tem que ser um globo, de qualquer maneira. E os elementos leves, ou sem gravidade, como ar e fogo, eles se afastavam naturalmente do centro da Terra. Esse era um movimento natural deles, de encontro ao centro e se afastar do centro, como movimento da própria natureza. Então, para Aristóteles, se pegasse uma pedra e soltasse, não era porque tinha uma força de atração do planeta exercendo sobre a pedra e ela caía. Era porque era da natureza da pedra fazer esse movimento, como algo intrínseco à pedra, ao objeto. Aí temos os movimentos naturais e forçados. E o forçado é quando se aplica uma força externa. Se eu pegar a pedra e atirar, eu estou transferindo minha força à pedra e ela vai entrar em movimento forçado. Movimento que não é natural. Quando acabar essa força, não tem ideia de energia nesse caso. Quando acabar a força que eu apliquei à pedra, vai entrar um movimento natural, que era de ir encontro ao centro da Terra. Olha que nós não temos componente vetorial nem nada. Se a gente desenhar como é que seria esse movimento, seria como física de desenho animado. O movimento forçado seria em linha reta, depois que acabou a força, aí cai. Faz assim. Né? Não tem um movimento parabólico. Só Galileu que foi mostrar que os projéteis vão em movimento parabólico, há dois componentes de movimento atuando sobre o mesmo corpo, e isso também explica muita coisa em relação à própria Terra girar sobre si mesma e a gravidade. Isso nós vamos ver. Certo? Que até porque, segundo essa concepção aristotélica, se a Terra está se movendo, se eu jogo uma coisa no chão, essa coisa não é para cair em paralelo a uma torre, por exemplo, era para cair afastado, porque a torre se moveu e o corpo continuou caindo. Mas, vamos lá. Causas: material formal, eficiente e final. São os 4 tipos de causas. Segundo Aristóteles, tudo era formado por 4 causas diferentes que combinam entre si. Tem a material formal, eficiente e final. Um bom exemplo seria uma escultura. Se encontrar uma escultura de um deus grego, olha a própria escultura aí do Aristóteles, como aquela de Platão. Uma escultura, digamos, em mármore. Certo? A causa material o mármore existe. Essa matéria existe. É uma das causas. É material. A formal é a própria forma, certo? Que Aristóteles era desse jeito, então o escultor fez desse jeito para retratar o próprio Aristóteles. Pode ter dado umas correçõezinhas como era na época, era comum na época, não. O escultor, ele como é diferente dos romanos, os romanos não corrigiam, eram mais realistas. Os gregos, os artistas gregos tinham muita licença poética, né? Eles corrigiam o defeito de quem era retratado. Então, a causa formal, o próprio Aristóteles, né? O próprio Aristóteles, ele tinha essa imagem, essa forma. A eficiente é o escultor, é quem fez. E a causa final foi por que ele fez. Ele pode ter sido pago para fazer,
pelo retratado, ou pode ser, a finalidade foi uma homenagem. Ele foi pago por um discípulo. Tem uma causa final que é relacionada à finalidade. Para quê que foi feito isso? Então, para Aristóteles, tudo na natureza tinha esses 4 tipos de causa. Inclusive coisas. Então, nada existe ao acaso. Tudo tem o seu propósito na natureza, é a sua causa final, que é a própria natureza que dá. Nesse caso, em Aristóteles, o propósito da natureza é algo impessoal. Não é algo relacionado à religião. Certo? Isso é a chamada teleologia, que é o pensamento que considera que algo existe devido a um propósito. Teologia refere-se ao estudo da divindade. Teleologia é pensamento teleológico, é que ele considera que se algo existe é porque tem alguma finalidade, mesmo que essa finalidade seja impessoal, inconsciente. Então, vamos lá. Cosmos aristotélico. Cadê meu pontador? Tá aqui, vamos. Onde que eles são? Terra no centro, em torno da Terra, Lua, porque a Terra no centro parada, a gente não vê as coisas girando em torno da Terra. Vamos, pontador. Terra, a primeira esfera é a esfera da Lua, depois Vênus, Sol, Marte, os outros planetas, as estrelas móveis, Marte, Júpiter, Saturno, certo? Que aqui está por simplificação, ele não colocou. A esfera das estrelas fixas e, por fora de tudo, além de tudo, a esfera do motor primeiro, que seria a esfera que impulsionaria os outros. Essa esfera do motor primeiro seria o máximo de... digamos assim, que Aristóteles considerava como Deus. A filosofia de Aristóteles, ele não considerava uma alma imortal. A alma é algo como fosse que existe, mas como fosse gerada pelo ser enquanto vivo. Existe por conta da vida. Acabou a vida, acaba a alma também. Mesma coisa a questão de Deus, é um Deus impessoal, um Deus que existe lá no motor primeiro, que impulsiona o universo. Então, a esfera, assim, além das outras esferas, ao girar, impulsionaria as outras esferas e geraria movimento ao universo, ao cosmos. A diferença para eles, entre os planetas, Lua e Sol, tudo bem que dá para distinguir bem, mas entre os planetas e as outras estrelas, é que, para eles, os planetas eram as estrelas móveis, porque eram estrelas independentes das outras. Enquanto que as outras estrelas estão associadas a constelações, os planetas não. Certo? Enquanto as outras estrelas se movem todas igual, juntinhas, formando constelações, e por isso ele achava que era uma esfera só, as outras são independentes. Hoje em dia, a gente considera como planeta. Né? Uma dica prática para a gente olhar para o céu e distinguir um planeta de estrela é porque planeta não cintila, cometa também não. Tem um brilho parado, estático. Estrelas cintilam, piscam, elas cintilam. Então, olha, e outra coisa, essas esferas, ou seja, da Lua para fora, é tudo formado pela quinta essência, por um elemento só. E
as estrelas, os planetas, o Sol, a Lua, seriam uma porção visível da esfera. E o próprio Aristóteles não saberia dizer por que a esfera ele não consegue ver, por que numa esfera, porque era só como ele conseguia explicar que as coisas girassem, que teria que ser esfera. Né? E a noção também é uma certa esferolatria, a questão até estética de considerar a esfera como a forma geométrica perfeita. Né? A forma geométrica perfeita. Sendo o céu perfeito, ele teria que ser feito por esferas, a forma geométrica. Né? Continuando, assim, aqui de outra forma, a Terra, a Lua, tem o sublunar aqui, abaixo da Lua era o domínio dos 4 elementos. Da Lua para cá, é da quinta essência. A Lua, Mercúrio, nesse esquema aqui não tem Mercúrio, quando está mais completo. Tem Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Certo? Então, vamos. Agora, o cosmos aristotélico não era um modelo astronômico. Por quê? Não era possível fazer previsões com ele. Nós não temos um modelo astronômico em Aristóteles. Nós temos simplesmente uma visão filosófica de como é que deveria ser o céu. E o maior problema é que dele, para não poder fazer previsões, era o movimento retrógrado dos planetas. E era uma coisa que ele não conseguiria explicar. Certo? Aí, essa foto aí está o movimento retrógrado, se não me engano, é de Marte. Como é visto pelo céu em certo período do ano. Fotografado na mesma hora e em dias diferentes. Quando é fotografado na mesma hora e em dias diferentes, ele faz isso. Planetas, né? Eles têm um movimento aparente retrógrado em certo período do ano. Ou seja, eles vão ao contrário. Se movem ao contrário. Se movem no sentido oeste-leste, ao invés de leste-oeste, como a Lua faz, como o Sol faz e as estrelas também. Todos se movem do nascente para o poente. Tem período do ano em que o planetas estão fazendo o contrário. Uma certa hora estão numa posição, na outra eles estão indo no sentido oposto. E não é possível, com essas esferas cristalinas, explicar por que a esfera está girando no sentido nascente-poente e está fazendo o oposto. Né? Então, vamos lá. Como é que se resolve isso? Cláudio Ptolomeu, já é do período da época do Império Romano, mas já é depois de Cristo, 90. De 90 depois de Cristo a 168. Ele explica do seguinte modo. Certo? Aí já é um modelo astronômico, já é um modelo baseado nas observações astronômicas detalhadas, e não simplesmente a partir de dedução racional. Como é que dá para explicar que a Terra estando no centro desse cosmos, desse universo, as coisas girarem ao contrário? Ou esses corpos astronômicos girarem ao contrário? Ele explica do seguinte modo: para poder, de fato, encaixar a Terra nas observações astronômicas, estando a Terra no meio do cosmos, certo? A Terra, como essa história, não poderia estar exatamente no centro em relação ao planeta. Teríamos aqui um planeta como Marte.
ele não gira em torno da Terra, e sim em torno de um ciclo, como está por fora, encaixado por fora desse outro, ele é o epiciclo. E aqui temos aqui o centro do deferente, e a Terra não está exatamente no centro, porque isso também explica que o planeta se afasta e pode se aproximar da Terra. Não vai estar a uma distância regular da Terra, como era o de Aristóteles. Então, o planeta, ao fazer isso, e esse epiciclo é que gira em torno da Terra, vai ter essa transferência, esse movimento aparente, vai ter um movimento aparente que é o de retrógrado, como movimento aparente. Eu tenho uma animação aqui que explica, que mostra bem melhor. Aqui, outro esquema, aqui está o ponto de movimento retrógrado, certo? O planeta, ele está aqui girando em torno desse ciclo, mas o ciclo não está girando. Então, o que a gente vai ver da Terra é momentos desse movimento retrógrado. No caso aqui seriam 3. Mas é melhor uma animação para a gente ver. Isso aqui são a geometria implicada aqui nos cálculos de Ptolomeu, que eram bem... Para ele poder explicar, mantendo a Terra no centro, ele criou um modelo astronômico bem chatinho, bem complicadinho, e usando só geometria euclidiana e um pouco de aritmética, que era a matemática da época dele. Realmente bem chatinho uma coisa, certo? Mas vamos lá, nesses vídeos aqui, geocentrismo aristotélico, vou colocar. Aí, Aristóteles, certo? Cadê? Pronto. Pronto. Temos aí Aristóteles. Aquilo que está mostrando aí em termos de animação, não tem muita coisa que acrescentar. É porque para comparar o Ptolomaico. A imagem aí desse vídeo tem está na referência. E Ptolomeu. No vídeo seguinte explica melhor. Vai ficar melhor inteligível no seguinte. Olha, vocês veem aqui o planeta girando aqui nesse círculo, e isso girando em torno da Terra provoca esse movimento aparente. É porque está num ângulo. Peraí. Pronto, isso aí está num outro ângulo, em que aqui mostra o planeta girando em torno do epiciclo, e o epiciclo girando em torno da Terra, e a gente aqui na Terra viria isso aqui. Aqui é o movimento aparente. Na Terra a gente viria, quando ele, né, esse aqui seria o epiciclo, o movimento retrógrado aqui, e aqui o epiciclo. O movimento retrógrado aparente. Como é que... Então, mostra como se fosse o planeta de 2 pontos de vista, como o que aconteceria com ele e o movimento aparente, o que a gente viria.
esse outro vídeo, eu vou adiantando um pouco para vocês depois. Já está mais completo. Tem aqui a Terra aqui no meio, Lua, aqui bem pequenininha, aqui girando em torno da Terra, Mercúrio, com esse 1, 2, 3, 4, 5 movimentos retrógrados, Vênus, aqui, 2 movimentos retrógrados, que aqui não está muito visível, Sol sem movimento retrógrado, Marte, esse vermelhinho aqui. Então, ele girando aqui em torno do epiciclo, pode ver que ele está aqui girando em torno do epiciclo, aqui em torno do epiciclo. Ele gira, faz esse giro, certo? Mas como o epiciclo está girando em torno da Terra, certo? Vai ter esse efeito. Aqui são 2 movimentos retrógrados anuais. Júpiter, bem mais afastado, com muito mais movimento retrógrado, bem mais devagar. E aqui, Saturno. Eu posso ir adiantando, porque nesse vídeo ele vai fazer um movimento completo aqui, até Saturno fechar. Ó, vou adiantar para não ficar demorado. Até Saturno fechar aqui, ó. Pronto. Os vídeos, certo? Eu vou colocar para vocês, espera aí um instantinho. Vou postar para vocês o link deles. Aqui, o próprio link deles. Está aqui na bibliografia. São 2. Do YouTube. Pega o link para eles, vídeo original, que fiz captura de vídeo, fiz uma edição, e depois procurei ver mesmo que quando o Google Meet compartilha a tela, ele não compartilha o som do computador. É só a imagem mesmo. Mas naquele vídeo praticamente não tem nenhum som. Tem só uma musiquinha de fundo. Ele não tem nenhuma explicação. Certo? Às 10 horas eu vou dar um intervalo. Queria saber... Tem no chat? É o seguinte. Nesse assunto tem pergunta da atividade do Moodle. Né? Tem. E tem textos desse assunto lá no Cigarro. Certo? Vou fazer um intervalo às... Não sei se vocês querem que o intervalo seja agora. Vou verificar uma coisa no... 720 é o máximo que o MIT permite de resolução. Eu vou continuar. Fazer o seguinte, pessoal, eu vou dar um intervalinho, porque vou disponibilizar os slides, mas também tem um vídeo disso, da própria aula. Tá?
eu vou compartilhar os slides pelo Google, pelo Drive, né? Se vocês quiserem, eu dou uma pausa agora, por conta que eu vou começar outra apresentação de slide, certo? É melhor dar logo a pausa agora, em vez de 10 da manhã, porque a gente tem que concluir um assunto, uma apresentação agora, né? Então, certo, a pausa eu vou dar logo agora, para essa gravação, interromper.